Bom, então hoje nós vamos começar um capítulo novo, né? O capítulo 16. O capítulo se chama Exemplo Cristão. A gente acabou o capítulo 15, que falava aprendendo sempre, e que contou, né, o desencarne do Dimas, com algumas dificuldades dele, com o amparo que ele tem também, e depois contou aquele momento, né, no cemitério, o envolvimento com esses espíritos que ali estão mal intencionados o exemplo de outros espíritos que estavam ali já recém-desencarnados e ainda um pouco perdidos. E hoje nós vamos então entrar num capítulo que vai contar o desencarne de algum daquele grupo que já estava mais preparado. A gente se lembra que eram dois que estavam mais preparados e os outros um pouco mais ou menos, né? Então vamos lá. Exemplo cristão. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente, então o que o Jerônimo decidiu, né? Hipólito e Luciana ficariam na casa transitória, então lá onde o Dimas foi levado, né? Atendendo às necessidades prementes de Dimas recém-liberto, enquanto nós, ambos, acompanharíamos Fábio. O Fábio, então, era um daqueles outros, os 5 amigos novos que eles descreveram que iriam desencarnar. Então, o André Luiz e o Jerônimo foram acudir, né, ou ajudar no desencarne de Fábio, e o Hipólito e a Luciana ficaram com Dimas. E que estava em processo desencarnacionista. O Fábio estava prestes também a fazer a passagem. Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, e não exigirá cooperação complexa. Então, no caso dele, vai ser diferente. O Fábio realmente está mais bem preparado e então o trabalho vai ser mais simples. Preparou com relação ao acontecimento não somente a si mesmo, senão também os parentes, que ao invés de nos preocuparem, como acontece comumente, serão úteis colaboradores de nossa tarefa. Então, olha o que o Jerônimo está falando. Geralmente é uma preocupação dos espíritos que estão auxiliando quando alguém parte, equilibrar tanto o que está indo, né, acolher o que está indo e equilibrar os que estão ficando. Então é uma preocupação. No caso dos parentes do Fábio, porque ele preparou bem, soube conduzir, né, o aprendizado das informações espiritistas, e incorporar principalmente, né? Não é aprender de boca para fora, é realmente colocar em prática aquilo em exemplo, em reações, em atitudes. E então o Jerônimo está descrevendo que nesse caso tudo vai ser mais bem conduzido, mais bem preparado. Falava Jerônimo com sólida razão. Por quê? Em verdade, mostrava-se Dimas em lastimável abatimento. Então, isso é algo que essas informações desses casos desse livro chamam muito a atenção da gente, porque o Dimas era um trabalhador espírita, um médium, que, para que a gente entenda que não basta ser espírita, não basta ter conhecimento, se a gente não trabalhar intimamente a aquisição desses conhecimentos, de nada vale. A gente tem que reagir de acordo com a nossa fé. E ele estava falando que Dimas tem mérito, foi acolhido, a mãe chegou, eles levaram ele para casa transitória, mas mesmo assim ele ainda apresenta-se em lastimável abatimento. Você entrou de novo, mãe, acho que com algum aqui. Eu vou só desligar o microfone também. Eu peguei. Tá, tranquilo. Então, e ele continua falando, Jerônimo, né, explicando a situação de Dimas. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Então, olha isso, o apego exagerado, né? Não tem nada a ver. A gente tem que aprender a distinguir uma coisa da outra, né? Não tem nada a ver com a gente não se preocupar, não amar ou simplesmente virar as costas e ir embora. Mas é o apego exagerado a ponto de fazer o que está causando, né? Saudade de uma maneira que está causando uma angústia muito grande nele.
Ele não estava conseguindo avançar. Às vezes, finda a conversação serena em que se revelava calmo e seguro nas palavras. Então, olha isso. Às vezes, lá, depois de desencarnado, conversando com os amigos, apesar de se mostrar calmo e sereno nessa conversa, punha-se a gemer doloridamente, chamando a esposa e os filhos, inquieto. Então existia um pouco de uma inconstância, né, desse bem-estar dele. Ele conversando, ele falava que estava tudo bem, mas a hora que parava, ele voltava para a lamentação, para chamar a esposa. E isso é o que a gente vê, que é prejudicial, tanto para ele quanto para os que ficam. Em tais momentos, tornava aos sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso e com dificuldade conseguíamos subtraí-lo à estranha psicose, fazendo regressar à posição normal. Então, é uma luta daqueles que estão cuidando desse que desencarnou e que ainda está frágil, né? Ainda está oscilando entre a confiança e a angústia, né? Da saudade e tudo mais. Então, eles tentam fazer com que ele saia daquele pensamento que está prejudicando e trazer ele toda hora para o ambiente de vibração normal, porque senão o que acontece? O espírito desce de padrão vibratório e aquele acolhimento, aquele benefício que ele pode receber e dar continuidade, ele pode se perder. Então a gente tem que também lembrar, quando a gente estuda um caso assim, quando a gente depois fica imaginando tal pessoa que desencarnou, olha, ele foi acolhido, olha, a espiritualidade levou ele. Mas a manutenção desse equilíbrio ainda depende de um esforço desse espírito que partiu. Tentava desvencilhar-se de nossa influência amiga como se houvera enlouquecido repentinamente. Olha isso. Ele tentava, de alguma maneira, fugir dessa influência deles, porque a angústia dele queria, na verdade, não se manter talvez equilibrado, ele queria continuar pensando nos que ficaram para trás. Então ele tentava se desvencilhar da ajuda que ele estava recebendo, fingindo, né, como se houvera enlouquecido repentinamente, no propósito de fugir sem rumo certo. Então é normal, é possível que um espírito desencarnado, com mérito, acolhido, tenha ainda uma instabilidade, uma fragilidade e descer o padrão vibratório e sair desse local de acolhimento e descer para o umbral. Nos livros anteriores, não sei se vocês lembram, um caso que ali ao redor ali dos muros ali de uma das casas de acolhimento no umbral, um deles tinha pedido para ir ajudar na família. E o instrutor ali negou. E ele explicou. Ele já tinha deixado outros e por eles não estarem prontos, eles foram e não voltaram. Então o espírito desceu achando que vai ajudar aqueles que ficaram, mas por não estarem prontos emocionalmente, espiritualmente, eles acabam ainda voltando um pouquinho no padrão vibratório e ficando ali enroscado de novo e prejudicando tanto a família quanto ele mesmo. E ele gritava, gesticulava, afligia-se como sonâmbulo inconsciente. Olha que curioso, né? Que triste, inclusive, da gente ver o estado do Dimas. Ainda assim, ele está lá, sob os cuidados da equipe. E como que isso vai terminar? Se ele vai fraquejar e escapar, ou se ele vai continuar e conseguir ser ajudado e seguir avante, isso é algo que está mais para frente. Por enquanto, a gente não tem essa descrição aqui, mas o que está falando é que nesse momento imediato da partida dele, ele está ainda nessa instabilidade. Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante da ocorrência. Então, André Luiz ficou impressionado. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Mas Dimas fora instrumento dedicado do espiritismo evangélico. Consagrara a existência às benditas realizações da consoladora doutrina
do túmulo vazio pela vida eterna. Então é isso que o André Luiz está ficando impressionado, está chamando a atenção e descrevendo para a gente. Para que a gente entenda. Ele, o Dimas, deveria estar em melhor condições, mas não quer dizer. O fato da gente, não é nem só no espiritismo, a gente pode extrapolar isso para qualquer religião. Não basta nós sermos bons religiosos no catolicismo, no evangélico, como testemunho de Jeová, no budismo, no espiritismo, seja lá onde for. Se aquilo não tiver realmente me transformado interiormente a ponto de eu me manter em fé, equilibrado, eu, na passagem, eu vou estar ainda em situação delicada. Então, o Dimas tinha conhecimento, ajudou muita gente, mas não conseguiu se transformar a ponto de estar bem do lado de lá. Eu fico imaginando, é como se fosse alguém que está ajudando alguém, uma multidão, a fazer uma passagem do ambiente hostil para um local de salvação. Por exemplo, vamos supor que tá vindo para um barco, né? Ou está descendo do barco para a terra firme, levando um monte de gente, mas ele mesmo ficou no meio do caminho. Ainda não conseguiu, né, segurança para estar ele seguro. De antemão sabia na esfera carnal que seria submetido às lições da morte. Quer dizer, quem é que não sabe que um dia vai morrer? Vai chegar esse momento. E ele, mais ainda, com o conhecimento do que é o lado de lá, né? E que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela. Olha isso, olha o que está reafirmando. Além dele saber que ele também um dia morreria, ele tinha conhecimento que se ele tivesse bem do lado de lá, ele não ia se distanciar da família. Porque o espírito desencarnado equilibrado tem condições e tem autorização para trabalhar junto da família, para estar junto sempre. Então, ó, não faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele separada, aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Então, por que Dimas estava assim? Não merecera ele excepcional atenção dos nossos superiores hierárquicos? Então, até aquilo que o André Luiz estava falando, foi dada toda uma atenção. Ele não merece, ele não trabalhou e conquistou esse merecimento. E nós fomos lá acudir, ajudar nessa transição. E por que ele está assim? Vali-me de momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, Jerônimo respondeu-me, bem-humorado. Quer dizer, então aí o André Luiz, nessas dúvidas, ô mãe, você quer falar? Pode abrir. Mas abre o microfone, seu microfone está fechado. Então, o problema é o seguinte que eu quis falar. Quando eu tive aneurisma, eu tive grande desespero, que eu queria meus filhos, eu queria. Eu trabalhava há muitos anos no Seu João. Sim. Mas eu não estava preparada. É verdade, mãe. É o exemplo vivo, mais próximo de tudo que nós estamos lendo. Então, e agora eu já vi que a próxima vez eu vou ser bem recebida. É isso mesmo. A primeira vez você não estava pronta, agora você viu que você já estava, Já me mas não era a preparei. hora. Mas quando chegar a hora, a gente tem que estar preparado. A gente tem que mostrar que a gente está aprendendo tudo que a gente está vivenciando aqui. Senão, de que adiantou? Né? De que adiantou? Marca um grande aprendizado, imenso, e saber aplicar. Com certeza. É isso mesmo, é isso mesmo. Foi muito bom que você tenha lembrado, né? Falado disso. Aí o André Luiz perguntando para o Jerônimo. Você deve saber, André, o Jerônimo respondendo já, que cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Quer dizer, cada um de nós é um mundo à parte. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai. Mas convicções e realizações constituem obra nossa. Então, olha que isso daqui resume muita coisa.
Então, esclarecimentos e consolações, porque é o que a gente recebe do espiritismo, das religiões, das influências espirituais que nos ajudam, nossos guias, dos amigos encarnados do bem. Isso tudo são consolações e dádivas que vêm de Deus, que nos oferece. Mas as nossas próprias convicções, o que realmente isso se transforma dentro da gente, de que maneira isso toca dentro da gente, que utilidade isso passa a ter dentro da gente, e as realizações que isso passa a fazer na nossa vida, essa é a nossa parte. Então, esse processo é uma via de mão dupla. Que nosso Pai constantemente, ele nunca falha. Ele está constantemente nos oferecendo o que a gente precisa. Mas se a gente não faz o nosso movimento, o nosso esforço de ascensão, de transformação, se a gente fecha a porta da casa, a luz não entra. Então, nós precisamos fazer esse movimento de abertura pessoal para que a gente, então, haja e consiga transformar a nossa realidade a ponto da gente não sofrer com o que está acontecendo com o Dimas. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A Assembleia de Aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a integram. Quer dizer, olha aqui, ó, o que a gente tem à disposição de informação, de benefício, é para todos. Diferenciam-se, porém, os alunos na série do aproveitamento particular. Então, o professor na sala de aula passa a matéria para todo mundo. Agora, aquele que se aplica mais, que presta atenção, que procura, mesmo aquele que tem dificuldade. Ele ter dificuldade não é um impeditivo, porque o esforço faz com que ele supere essa dificuldade e aprenda. Mas o benefício está ali disponível para todos. Mas o aproveitamento particular, aí é a parte que nos cabe, é a parte que diferencia a nossa situação do lado de lá. Então não é o fato de eu ser espírita, ou de tal pessoa ser de tal crença, que torna ela em condições de estar bem do lado de lá. É o que ela fez, do que ela recebeu, que faz a diferença. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume. Quer dizer, o mérito não é para todos, o mérito é para quem se esforça, é para quem procura entender. A desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho. Então, olha isso, Dimas teve valor. Ele foi realmente um bom trabalhador do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão. Então, ele acolhia os outros. Ele difundia a doutrina espírita. Mas, quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Então, foi uma quantidade tão grande de bênçãos que passou nas mãos dele e que ele usou, soube distribuir, mas não soube aproveitar para si mesmo. Ele não usou porque talvez ele não quis, ou não prestou atenção, ou não quis fazer o esforço necessário para lidar com o que era difícil dentro dele. Então ele não teve o aproveitamento integral para ele. Salvou muitos e não salvou a ele próprio. Pelo menos não chegou a transformar da maneira que podia a ele próprio. Espalhou as sementes da luz e da verdade. Dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo, por isso mesmo, socorro especialíssimo. Então, a justificativa daquilo que já foi discutido nos capítulos anteriores. Por quê que ele teve tanto auxílio? Porque ele mereceu. Porque ele trabalhou e conseguiu, né, esse auxílio por merecimento. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente. Então, isso é uma chamada de atenção para todos nós. Porque nós podemos estar ouvindo, participando, falando, ajudando, mas se a gente não guardar
uma parcela disso, ou usar isso para o nosso preparo, para nossa transformação, a gente vai chegar lá do lado de lá ainda não preparado o suficiente. Qual ocorre a maioria dos homens? Olha lá, qual ocorre a maioria dos homens? Prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Se apegou demais ao que é sagrado, mas sem um entendimento maior do limite, aonde é o apego e aonde é o desequilíbrio, né? Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar, mas se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento que dispunha. Então, olha isso, se ele deu carinho, deu amor, ele não deu também preparo para essa família, porque essa família também está lá desesperada. A mulher e os filhos estão ali, sem também demonstrar que entenderam o que a doutrina falou, né? Então, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Olha que coisa, a gente não está falando de um obsessor que alguém fez mal para outro e aquele quer se vingar. Não estamos falando de espírito querendo brigar, degladiar ou se vingar. Nós estamos falando de uma família que se ama, que se cuidou, mas de maneira desequilibrada e ainda com a incompreensão, a luz maior, e que está causando sofrimento para ambos os lados. E que estavam ali vivendo tudo o que o Espiritismo, o que o Consolador prometido trouxe de informação. E aí, então, né, o Jerônimo, explicando isso para o André Luiz, sorriu benévolo e continuou. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicavam valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará desse modo alguns dias para edificar a resistência. Então, aqui não está falando que ele se perdeu de todo, né? Mas se ele não se perder, né? Se ele não entrar em um desequilíbrio maior, ele ainda vai gastar alguns dias, ele vai sofrer um pouco mais, até conseguir a resistência que ele não trabalhou encarnado. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor, cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano, em porfiada luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. E concluí mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que é da lei divina, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. Então, isso só confirmando o que a gente também já ouviu em vários outros trechos, né, do André Luiz e de outros livros, né, do Kardec e do próprio Chico. Não existe favoritismo no mundo espiritual. Não existe conquistar sem merecer, não existe evolução às custas dos outros. Então, muita coisa ele conseguiu produzir através do amor, do carinho, e ele acordou uma série de faculdades, mas a lei divina é a mesma para todos. Se ele não trabalhou nele mesmo, ele não alcançou.
Então ele pode ter mérito, ele pode ter auxílio, mas a ascensão, a escalada espiritual é esforço pessoal de cada um. O obséquio é ofício sublime. Quer dizer, o obséquio é fazer algo pelos outros, é ofício sublime, no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Então, olha que interessante isso. Eles agora deixam muito claro. A gente pode fazer o que for pelos outros. Pode fazer caridade, pode fazer um monte de coisa. Trabalhar bastante no centro espírita, fazer um monte de coisa na igreja, fazer o que for. Mas cada um de nós vai subir ou vai descer em obediência ao nosso padrão mental. Se nós fazemos tudo isso, mas ainda aqui dentro a gente cultiva a maledicência, a raiva, a irritação, o desespero, nós vamos estar em padrão mental que não é de planos elevados, é padrão mental de umbral, de níveis mais baixos. Então, isso daqui tem que ficar muito sedimentado dentro do nosso entendimento, né? É um esforço pessoal de vigia do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então, aquilo, às vezes o pensamento vem, mas o que eu faço com ele? Eu acolho, eu alimento. O pensamento é bom ou é ruim? Então, isso tudo é o trabalho que nós temos que fazer para a gente subir ou, infelizmente, continuar ainda preso aos níveis que a gente está. Atravessado curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta de modo a desobrigar-nos da incumbência. Então, depois, né, de toda essa explicação, e agora que estava marcado o horário, né, tinha uma programação para o desencarne do Fábio. Eles foram para a crosta. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe, chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo, em lamentável promiscuidade. Nas adjacências, quer dizer, ali, apesar da casa do Fábio ser como se fosse um ambiente, né, de luz muito grande, ao redor ali não era muito assim, né? Então, mostrando como a gente consegue transformar a nossa casa, mesmo que a gente more num ambiente não favorável. Olha o que eles falam. Nas adjacências, ao redor ali, erguiam-se alguns bangalôs novos, quer dizer, algumas construções ou algumas casas locais de comércio que não era de nível elevado, né? Que lhes ofereciam livre acesso. Oferecia livre acesso a quem? Aqueles espíritos, né? Que vadios que passavam em promiscuidade, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Então o André Luiz adivinhava que esses espíritos que estavam passando na rua e entrando nessas novas casinhas nas adjacências, logo imaginava, se esses espíritos tinham livre acesso ali dentro, já se imaginava o que se tinha ali dentro, né, de vibração. Mas mesmo assim, na casa do Fábio, era como se fosse um oásis ali no meio de tantas ainda situações menos favoráveis. Naquela residência pequena e humilde havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis em meio de um vasto deserto. Então, isso também mostrando para a gente que pode ser que ele morava no meio de um ambiente ali de muita criminalidade,
de droga, de sexualidade, tudo aquilo poderia acontecer, mas isso não quer dizer que os moradores de determinada casa não possam fazer diferente. O ambiente através do padrão mental deles, do padrão vibratório, da oração, do culto, principalmente até do evangelho em casa. E aí eles entramos. 3 amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo, então nas últimas horas do corpo material. Então tinham outros espíritos já ali, né, fazendo a última visita dele encarnado. Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na Terra. Então, olha isso, o pai de Fábio estava ali no momento do desencarne dele também. Então, olha como não é regra. É a mãe que sempre recebe? Não, no caso do Dimas foi a mãe, porque ele pediu, inclusive. No caso do Fábio, o pai dele é quem está ali, o Silveira, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Então, olha aqui a diferença já do Fábio para o Dimas. O Fábio, quando chega numa situação que vê que é o momento, chegou a hora dele, ele se entrega dócil, sem revolta, sem desespero, aos desígnios superiores, porque entende que esse é o momento. E isso faz com que o pai dele fale para o grupo, né? Eu estou satisfeito porque meu filho soube se preparar, está em condições desse momento que ele vai passar. Tivera a existência modesta, limitara o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora, esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar. Fora acicatado por dificuldades sem conto, no transcurso da experiência que terminava. Deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva. Esse, o Fábio, foi aquele que naquele capítulo lá dos Novos Amigos, ele está falando com os filhos, deixando os filhos tranquilos, falando assim, o papai vai partir. Mas eu do lado de lá vou ter outro corpo e eu vou poder voltar para cuidar de vocês. Nós não vamos estar separados para sempre. É fácil lidar ou agir assim? Não é fácil. A gente sabe que não é. Não é para qualquer um. Mas essa é a meta. Se a gente ainda não está em condições de agir dessa maneira, nesse ponto, a gente tem que entender que ficar na mesma vai gerar sofrimento para nós mesmos lá na frente. Então, o que está descrevendo aqui no caso do Fábio é algo que, como eles falaram no capítulo anterior, a maioria dá trabalho. São poucos os que estão assim verdadeiramente preparados. Mas ainda assim, esse é o ideal. Essa é a nossa meta. Viver, aprender, viver intensamente, cuidar intensamente daqueles que a gente ama. Disseminar o bem, disseminar o espiritismo, disseminar as verdades, o que é de melhor. Mas entender que não acaba aqui, não acaba com isso. Porque se a gente depositar todas as nossas alegrias nessa vida encarnada, ou a expectativa de alegrias nessa vida encarnada, sim, a gente vai sofrer. Porque essa é uma passagem. É um dia de aula na experiência do crescimento do nosso espírito na eternidade. Então, segue descrevendo ainda, né? Deixar a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva. E embora não lhes legasse facilidades econômicas, olha isso, além de tudo, eles não eram nem ricos, não tinham nem condições para ficar tranquilos com a partida do pai. Afastava-se de corpo físico, jubiloso e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido.
Então, olha, aqui ó, nessa frase está uma diferença grande daquela frase que eu falei agora há pouco, que resume quase tudo que a gente precisa aprender, principalmente nessa lição. A bênção divina é para todos. O aproveitamento é que depende de cada um de nós. E no caso do Fábio, por que que ele está bem? Porque ele aproveitou o que ele teve. Essas oportunidades que nós temos aqui, por exemplo, de estudar, de refletir, ou no ambiente que a gente vai estudar, e na nossa missa, no nosso, seja lá onde for. Olha o que aconteceu. Por que que ele está bem? Com a glória de haver aproveitado os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. A esfera superior concede para todos nós. Se a gente aproveita ou não, aí é uma decisão nossa. Além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores, com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Então, aqui está o motivo de tranquilidade, de júbilo, que o Fábio está tendo nesse desencarne. Você quer falar, mãe? Ah, tá. Eu achei que você abriu o microfone. Então, aí encerra essa explicação que nos mostra a grande diferença entre o Dimas e o Fábio. Ambos trabalhadores na religião deles. No caso, é o Espiritismo, mas pode ser em qualquer religião. Falava-se tão bem acerca do companheiro que, admitido à palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará em ocasião prevista? Quer dizer, o André Luiz está tão interessado com tudo aquilo que ele estava ouvindo sobre o desencarne do Fábio, que ele quis saber. Ele vai desencarnar quando estava programado para ele, a data certa programada, né? O fim da encarnação era esse. Diferente um pouquinho no caso do Dimas, que tinha abreviado um pouco por outros fatores. E aí a resposta, sim, elucidou Jerônimo com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que se lhe conferiu, malgrado o corpo franzino e doente desde a infância. Quer dizer, apesar de, o Fábio não era uma pessoa saudável fisicamente. Ele passou por uma série de dificuldades também. Mas mesmo ele não tendo a saúde física que alguns invejassem, ele aproveitou tudo o que foi oferecido para ele em matéria de bênçãos do alto. Traindo a condição de médico sempre interessado em estudar, considerei. Quer dizer, aí o André Luiz, mais uma vez, na questão da dúvida dele, com as dúvidas da área da medicina, né? Quer dizer, nesse momento ele até indo contra, né? Traindo a condição de médico. É lamentável tenha renascido em semelhante organismo. Quem sabe servir com tanto valor a causa do bem? Olha o André Luiz falando algo que não é o certo, né? Que não é o que a gente tem aprendido. Porque não é de se lamentar o que a gente ganha na nossa encarnação presente. A gente já aprendeu que isso faz parte de uma programação, de um projeto reencarnatório em que, dependendo do que eu fiz no passado, ou dependendo do que eu preciso executar nesse momento, eu ganho um corpo com determinadas características ou não, com defeitos ou com saúde. E o André Luiz, o que que o André Luiz está falando? Olha, é lamentável ele ter nascido num organismo tão fraquinho assim, alguém que se dedica tanto ao bem. Então, isso é uma contradição, porque não existe injustiça por parte do planejamento superior. Mas tudo bem, porque o André Luiz está aprendendo também, né? Aliás, é muito bonito o André Luiz mostrar com humildade isso, né? Dúvidas que ele tem ou erros que ele comete,
num livro que ele mesmo está escrevendo para nos mostrar. E aí, quando ele fala isso, o genitor, né, o pai de Fábio, sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto porque prosseguiu calmo. Este é, de fato, argumento humano dos mais ponderáveis. Quer dizer, do ponto de vista cego nosso, né, por parte de nós, os encarnados, a gente acha que a saúde é o que mais importa, é o que mais interessa. E muitas vezes é a doença que corrige uma alma. Mas é o que o pai dele está falando, é um argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio em criança. Então, o próprio pai está falando, eu mesmo me surpreendi muitas vezes com a debilidade do meu filho, mas quando eu estava encarnado. Desde cedo notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Quer dizer, então olha o pai falando, eu percebi que meu filho ele era do bem, mas ao mesmo tempo ficava surpreendido também com a fragilidade orgânica daquela alma, naquela encarnação. Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele, em vaso tão imperfeito? Olha isso, é uma dúvida que o próprio pai dele teve, questionou. Aos 12 anos, foi atacado de pneumonia dupla, que quase o arrebatou do nosso convívio. Quer dizer, ele quase morreu como criança com uma pneumonia dupla. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em estâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduzi-o ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Olha isso, além de tudo, olha o que o pai está contando. Por serem pobres, e ele ser uma criança, mesmo sendo uma criança com fragilidade, né, com doença, fraco, ele teve que pedir ao filho, quando concluiu o primário, para trabalhar. Conduziu ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura. Por quê? Não poucas vezes surpreendi-o namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. Quer dizer, olha isso, o Fábio, coitado, teve que trabalhar, tinha inteligência, não podia estudar e olhava para os outros que tinham possibilidade e ficava se imaginando, né? Como se fosse um desejo do espírito dele. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam esforço ingente. E meu filho, atirado à luta, desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava. Então, olha isso. Ele nem pôde desenvolver coisas que ele tinha dom, que ele tinha vontade, ele tinha facilidade, por conta da dificuldade financeira da família. E a gente que estudou no livro anterior, o planejamento reencarnatório, a gente sabe que até isso faz parte do planejamento reencarnatório. O espírito vem com uma série de potências, mas para mostrar muitas vezes que mesmo apesar da dificuldade, é possível continuar no caminho do bem. É possível demonstrar exemplo para aqueles que não têm a mesma garra, a mesma disposição. E essa luta, esse esforço também acaba cada vez mais dando luz para esse espírito. Então ele teve uma vida aos olhos do mundo material desprovida de bênçãos. Mas na verdade essa é uma grande bênção para ele. Tanto é que, olha como ele está desencarnando. Olha o que ele conseguiu fazer, mesmo com dificuldade, pela esposa e pelos filhos.
pelo próprio pai que está feliz do lado de lá, esperando ele chegar, porque está vendo que ele está cumprindo, terminando a encarnação com louvor, segregando-se na oficina de mecânica em ambiente pesado demais para a sua constituição física. Ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Então, por conta do trabalho, ele trabalhava como mecânico, né? Ele era frágil, tinha tido pneumonia e acabou tendo tuberculose. E a tuberculose naquela época matava. E aí, então, é assim que chega ao fim aqui, perto já do desencarne, o querido Fábio, né? Vamos ler só mais o item 4 aqui, aí a gente acaba por hoje. Mas chegou a saber da causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual? Indaguei. Então, olha isso, olha, porque o pai falando que ele mesmo questionou, puxa vida, quando encarnado, né? Por que meu filho nasceu nesse corpo com tanta dificuldade? E aí o André Luiz perguntou para o pai, e quando você desencarnou do lado, aqui desse lado, você procurou saber o porquê de tudo isso? Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Olha o pai dele falando, foi uma das primeiras coisas que ele procurou saber. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Quer dizer, não foi de imediato. Olha, são detalhes que são descritos aqui para a gente entender como funciona do lado de lá. Às vezes a gente acha que chegou do lado de lá, ponto, tudo está resolvido, tudo está esclarecido. Depois de algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Olha isso. Tanto o pai quanto o Fábio, numa encarnação passada, foram fazendeiros ali na mesma região do Rio de Janeiro. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome, noutra forma, era igualmente meu filho. Olha que interessante, eles foram pai e filho na encarnação passada também. Eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Vocês estão começando a entender o porquê das limitações do Fábio Ness? Na vida passada ele tinha tido recursos. Olha o pai falando, ele tinha desejo que o filho crescesse intelectualmente e tinha condições, mandou ele para a Europa. E porque tinha condições e porque foi receber essa educação e que talvez o espírito ainda não tivesse preparado como agora está, ele provavelmente abusou daquilo que recebeu. E aí, olha, ele segue explicando, né? Ambos, porém, quer dizer, não só o filho, tanto ele reconhece. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Olha isso. Porque na época, estava há pouco tempo da escravidão, né, provavelmente, ou ainda no final da escravidão, e eles, como muitos, abusavam da situação que tinham em relação aos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Quer dizer, com alguns ele era sensível e generoso, mas com os escravos, como muitos pensavam, que eles eram uma classe diferente da criação divina, eram pessoas que não tinha problema abusar, não tinha problema tratar assim, porque não eram do mesmo nível, achavam assim, e por isso tratava estes de maneira mais dura. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa, e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Quer dizer, por uma questão de orgulho, por uma questão de querer mostrar superioridade perante a outros, fez com que muitos sofressem demais a ponto de perder escravos, a ponto de alguns morrerem por isso.
os olhos do narrador brilharam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia. Olha isso, o pai do Fábio contando essa história, que ele agora já tinha conhecimento, baixou um pouquinho o padrão vibratório, falou assim, ó, pareceu menos bem ao contato com essas recordações. E aí ele, quando entra, né, nesse clima um pouco depressivo, fala, o romance é longo, e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Quer dizer, ele falou, eu gostaria de não continuar a esclarecer mais, a falar, a tocar nesse assunto mais. Ele esclareceu porque ele se viu na necessidade, mas aquilo não estava fazendo bem para ele. E André Luiz, percebendo, né, o que aconteceu, senti remorsos por haver provocado a dificuldade. Mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente, bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. Olha que interessante, né? Com brincadeira, né? O Jerônimo fala: nós não devemos mexer, né? No que está para trás, no que está morto. Não vamos mexer naquilo que já não tem mais necessidade de ser mexido. E enquanto a alegria tornava ao ambiente, meu orientador acrescentou: prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamo-nos e penetramos o quarto. Então, depois disso, né, mudou o assunto e falamos, vamos lá, porque agora chegou, na verdade, o momento da gente realmente fazer a passagem de Fábio. Então, agora, realmente, o item 5, tá vendo? Ele é bem mais longo. E nós estamos praticamente na metade do capítulo. E agora eu acho que muda um pouquinho o enfoque do capítulo, né? Até agora foram essas conversas, esses esclarecimentos que foram muito importantes para a gente, mas agora, na semana que vem, a gente vai partir para o acompanhamento mesmo do processo de desencarne do Fábio, certo? Nossa, valeu muito a pena, Marco, para lembrar disso tudo. Pois é, com certeza, foi muito bom. E aprender muito. Foi muito bom hoje. Thelma, você tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu tenho uma dúvida que me veio aqui, porque assim, ele está lembrando ou falando da última reencarnação. Sim. Né? Então, você leu aí que a pessoa que desencarna, ela tem contato com os membros da família. E as anteriores são esquecidas? Thelma, tem no começo, no Nosso Lar, tem um trecho do livro, né, que é o primeiro livro, que a Narcisa, eu não lembro se é a Narcisa, não é a Narcisa, não. É a mãe do Lísias, a dona Laura. Laura. Ela conta pra gente isso. Ela também falou de uma encarnação, da última encarnação dela, que ela tinha tido alguns desequilíbrios e que do lado de lá ela foi acolhida e foi tratada, foi cuidada. E quando ela recobrou algum certo equilíbrio, quando ela estava em condições, foi permitido a ela ter acesso às 3 últimas encarnações dela. Então, tudo é de acordo, Thelma, com o momento e a necessidade e o preparo daquele espírito. Então, como o pai do Fábio falou, foi a primeira coisa que ele quis entender. Mas depois de algum tempo, ele foi informado do que é o motivo deles terem vivido a vida daquele jeito. Mas acaba por aí? Não, não acaba por aí. Ele já tem informação às outras encarnações? Eu não sei, não falou. Se ele tem ou se ele não tem, não falou. Pode ser que ele não tenha ainda, porque é necessário que a gente vá tomando conhecimento daquilo que a gente é capaz de digerir e daquilo que a gente pode trazer para benefício da gente. E eles falam, a gente não acessa tanto porque aquilo gera talvez um peso muito grande, uma confusão muito grande, que não é o momento, mas só não é o momento. A gente pode ter acesso a tudo para trás? Pode, mas a gente tem que estar preparado para isso. Entendi. Então, eu não sei se você lembra ou se você estava, né, nessa época que a gente começou o Nosso Lar, talvez você não estava ainda com a gente.
mas é no livro Nosso Lar. Num capítulo, eu não lembro agora qual capítulo exatamente, mas ela conta justamente isso, que ela foi, e tanto ela quanto o marido tiveram acesso às 3 últimas encarnações, aos três séculos de existências pregressas dele, porque eles estavam prontos para lidar com aquilo. Ah, legal. Eu assisti o Nosso Lar, mas há muitos anos atrás, e eu não tinha nenhum preparo, né? Agora eu gostaria de assistir novamente para poder ver em detalhes, porque você assiste como se fosse um filme, uma Claro, um história, né? entretenimento qualquer, né? Mas, É, Thelma, mas o filme, é legal você assistir de novo, mas o filme, ele não conta tudo isso. Ele não tem todos esses detalhes, porque o livro. É impossível a gente conseguir passar por um filme tudo que tem num livro, né? Seria uma obra muito grande, seria uma série. Então, se você tiver interesse, pega os estudos nossos que estão para trás do Nosso Lar, ou lê o livro. Assiste o filme também. Mas se você quiser estudar a fundo, porque é muito legal. E é isso que aconteceu comigo, viu, Thelma? Por que eu releio esses livros? Porque a hora que eu chego no fim, lá no último, eu aprendi tanto que quando eu começo de novo, eu já leio diferente. Eu é, já começo a entender coisas que eu não entendia da primeira vez. prestar atenção em coisas que você passou batido, tipo, não dava a atenção necessária, Não né? percebia, né? Nem percebi. É, porque é falta mesmo de conhecimento, né? Sim. É isso aí, certo? Mais alguma Certo. coisa? Mais alguém? É Pai? isso. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, filho. Então, Tá. maravilha. Bom, Vamos então agradecemos mais uma vez, né, pela oportunidade. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Até semana que vem. Boa Eu noite. Boa Pois é. noite. Tchau, tchau.